Pai do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a Lorena. Eu estou aqui com o Ícaro, irmão Ícaro. Pai do Senhor, Ícaro. Pai do Senhor, Lorena, Pai do Senhor a todos que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Estamos aqui para gravar mais uma vez um quadro do Roots. O que é o Roots? Basicamente é um quadro do nosso canal, do Gelb Plus, onde a gente faz vídeos com o intuito de ser tipo uma ajuda para o pessoal que é novo, convertido e tal. E se eu fosse uma nova convertida, eu gostaria muito de saber o que é a teologia. Sabia, Ica? Me explica, por favor. Bem, teologia basicamente é a ciência que se preocupa em entender e estudar a pessoa de Deus. E quando a gente fala de pessoa de Deus, a gente está falando dos atributos divinos, a gente está falando da relação desse ser divino, desse Pai Criador, com a sua criatura, isso é, com o homem, e as suas relações com a própria criação, o mundo de maneira geral. Sim, sim. Tipo, o que a gente estuda assim de conteúdo dentro da teologia? Bem, a teologia, ela tem uma série de ramificações, né? Basicamente, de forma bem sintetizada, como eu disse, é estudar sobre a pessoa de Deus. Mas a teologia, ela termina abraçando uma série de, pelo menos, 8 outras ramificações, vamos assim dizer. Nós vamos estudar, além da pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, que seria cristologia, né? Estudo sobre a pessoa de Cristo. Pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estudar a eclesiologia, que é a teologia da igreja. Nós vamos estudar sobre antropologia, que é a teologia do homem. E aí, quando a gente fala de antropologia, a gente fala sobre queda, isso é, sobre o pecado, sobre a constituição do homem, porque todas essas ramificações, não se enganem, tem uma série de polêmicas. Uma série de polêmicas mesmo. Tipo, só para abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala sobre antropologia, a gente pode considerar, existem vertentes que vai dizer que o homem é um ser dicotômico ou tricotômico, isso é, corpo e espírito ou corpo, alma e espírito, né? Quando a gente vai falar sobre a pessoa de Cristo, por exemplo, por que a gente chegou nessa questão de a teologia ter que estudar sobre a pessoa de Cristo? Porque no decorrer do cristianismo houveram heresias que surgiram a respeito da pessoa de Cristo. Então pessoas se interessaram, deram a sua vida, e aqui eu quero até abrir mais um parênteses, porque às vezes a gente não dá valor ao que nós temos em mãos, né? Nós temos hoje as doutrinas muito bem sintetizadas, muito bem compiladas, vamos assim dizer, né? E pessoas, elas deram a vida, deram muito esforço, se dedicaram bastante para que hoje a gente possa entender de forma fácil quem é Cristo, o seu plano de salvação, o que é que nós devemos afirmar sobre a pessoa de Cristo para que a gente não caia em nenhum tipo de heresia, e por aí vai. Então, além de cristologia, pneumatologia, estudo sobre a pessoa de Deus, eclesiologia, a gente também vai falar sobre soteriologia, que é a parte da teologia que fala basicamente sobre pessoa e obra de Cristo, da salvação ao homem, e por aí vai. São pelo menos 8. Eu citei aqui os principais, mas a teologia ela tem essa série de ramificações. Aí, tipo assim, quando a gente inicia na teologia, o primeiro conteúdo que a gente estuda é qual? Algo que a gente precisa deixar muito bem salientado quando se fala em teologia é que o primeiro conteúdo, vamos assim dizer, o primeiro assunto que basicamente a gente tem que aprender é o principal instrumento de trabalho do teólogo, que é a Bíblia. Não dá para fazer teologia sem Bíblia. Então, assim, um dos primeiros conteúdos que nós vamos ver é a teologia bíblica, a bibliologia, né? Porque a partir daí, vamos dizer que a Bíblia é que fornece os principais conteúdos e informações para ou um teólogo já formado ou um aspirante a teólogo, né? Eu ainda sou um aspirante, tenho muito que aprender, tem muita coisa que dentro desse universo da teologia, inclusive até a teologia ela é uma ciência, né? Até a gente vê algumas pessoas falando a respeito do nosso credo, da nossa fé, da forma com que a gente se relaciona com Deus. Eu falo isso, nós protestantes, e eles acham que nós somos, tipo, alienados, porque nós espiritualizamos tudo. Não, pelo contrário. A teologia, ela trata com pessoas muito sérias, pessoas que pegam um texto bíblico e vão lá esmiuçar, vão ver o contexto histórico, vão ver o contexto gramatical,
vão ver se aquele texto não está entrando em contradição, vão ver se aquilo dali realmente aconteceu. Então, existem pessoas que estudam para dar veracidade a essa ciência chamada teologia. Pô, muito legal. Bom, assim, eu queria saber também quais os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque o senhor falou também sobre a questão da heresia que começou a surgir sobre Cristo e, enfim, quais os cuidados que a gente tem que ter ao iniciar ou a estar estudando mesmo a teologia? Existem alguns cuidados que nós devemos ter no decorrer da nossa caminhada com Cristo. Né? Seja você recém-convertido, ou seja você, vamos dizer assim, mais experiente nessa caminhada com Cristo, né? Porque, vez por outra, Lorena, existem novos pensamentos, existem novas interpretações, né? E é muito prudente que a gente sempre esteja atento a que, vou falar uma palavra que pode soar estranho às pessoas que estão nos ouvindo, mas a ortodoxia. O que é ortodoxia? São aqueles entendimentos já raiz, pronto, para ficar mais vez por outra surgem pessoas que dizem assim, não, o que esse texto diz não é bem isso. Deus me deu uma nova interpretação. E aqui deve ficar um adendo que todas as heresias, todas as seitas, elas surgem através de distorção de textos bíblicos. Então, assim, o primeiro cuidado que eu e você, que talvez esteja começando a ler a Bíblia, talvez esteja começando a reter algum tipo de conteúdo, é quem você tem lido. A Bíblia deve ser o nosso primeiro livro assim de devocional, de estudo, mas paralelamente ao livro da Bíblia, nós temos alguns outros livros de comentários, né? Livros de exegese bíblica, de hermenêutica bíblica. E aí, às vezes você está lendo a pessoa errada, você está lendo o autor errado. Então, é o primeiro cuidado que nós devemos ter, né? Quem você está lendo, o que você está ouvindo nessa época de YouTube, quem você está ouvindo, né? Porque você acaba, existem muitas pessoas que se expressam muito bem, acabam vendendo a ideia muito boa do que eles defendem, mas o que eles estão defendendo é uma heresia. Então, primeiro cuidado, quem você está ouvindo e quem você está lendo. Por quê? Porque a partir daí vai surgir uma série de deformidades teológicas. Nós vamos ver aí, num passado bem próximo, nós víamos a teologia da prosperidade. Bem próximo a gente. Eu acredito que algumas igrejas ainda até, infelizmente, ainda divulgam e propagam essa distorção teológica. Hoje nós temos muito presente uma teologia humanista. Que é isso? É a teologia onde o homem está no centro, né? A teologia, como nós falamos no começo da nossa conversa, é a ciência que se preocupa em estudar a pessoa de Deus. Então, o centro da teologia é quem? Deus. Então, quando você tira Deus do centro e coloca o homem, aí você já está contorcendo. Então, só que a gente vê aí são teólogos que dizem que você é o centro do amor de Deus, que você é o centro eu até nem retenho muito essas ideias fraudulentas, porque eu não acompanho esse pessoal, mas tem umas coisas que o pessoal chamam a gente de pequenos deuses, o homem de pequenos deuses. E hoje, além disso, nós temos a teologia coach, né? Eu já ia falar sobre isso. A teologia coach é que você que é crente, você não pode sofrer. Infelizmente, não tem nada a ver com os escritos bíblicos, não tem nada a ver com quando nós lemos o passo a passo dos pais da igreja, né, que foi aquela geração após os apóstolos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas falsas teologias que surgem, porque muitas delas vêm pintadas de ouro, né? São muito agradáveis aos ouvidos, né? Agradáveis ao coração, atrativas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa questão do coach, né? Que o irmão falou sobre justamente... Ai, calma, me perdi. Corta. Mas, calma, gente, vai dar certo. Coach... Calma, tu tinha falado sobre... Teologia coach, onde você não pode sofrer. Sobre não poder sofrer. Tipo, não faz sentido, porque o próprio Jesus advertiu nós que a gente ia sofrer, né? Então, poxa, a gente fica tentando achar soluções. Essa questão da teologia coach, basta nós lermos, assim, o que ainda está nos relatos bíblicos, né? Nós vamos ver Paulo, se eu não me engano, na carta que ele escreve aos Coríntios, me perdoem se eu estiver errado,
ele vai dizer que ele sofreu perseguições, apedrejamento, ele vai dizer que ele sofreu naufrágios, que ele sofreu, foi perseguido por feras, né? Ali a gente não entende se é algo literal, se eram judaizantes. E quando a gente vê João foi exilado. Você entende o que é exílio? É você ser retirado do seu local de conforto e levado para um local onde as pessoas estavam lá para produzir, para trabalhar. Então, infelizmente, existem distorções teológicas com textos isolados, onde você vai pegar um cristianismo que está isento de qualquer tipo de perseguição. E a gente não pode cair nessa contradição. Sim, é verdade. Eu queria também falar contigo sobre a EBD, né? Qual, assim, uma diferença, não sei nem se eu posso falar assim, né? Mas entre o estudo, quando a gente está estudando a teologia da Escola Bíblica Dominical. E se você não sabe, a gente tem a EBD todos os domingos às 8 da manhã, se você for mais diurno, ou também às 5 horas da tarde. E vocês estão convidados para vir participar também. Mas, enfim, qual a diferença? Assim, na EBD, nós estudamos basicamente a Bíblia e a pessoa de Deus. Então, assim, a grande verdade, Lorena, é que todas as vezes que você pensa a respeito de Deus e tenta entendê-lo ou tenta entender a obra da salvação, você está fazendo teologia. Quando um ateu diz assim, eu não acredito em Deus, ele está fazendo teologia. Porque ele está alegando, ele está, vamos dizer assim, verbalizando o seu entendimento sobre o ser de Deus. Como eu disse, a teologia é uma ciência que estuda o ser de Deus, né? Então, assim, a EBD, voltando para a sua pergunta, a EBD, vamos dizer que ela é um braço, é uma ferramenta que nós podemos usar para estudar teologia, fazer teologia, na verdade, fazer teologia. A diferença básica é o quê? Normalmente, nos seminários, você tem condições de se aprofundar mais em todos aqueles conteúdos que nós falamos. Normalmente, na EBD, você tem uma aula mais enxuta, normalmente na EBD você tem um público mais heterogêneo, tipo, se você pega uma sala de adultos, você pega o jovem recém-casado, com 20 e poucos anos, e nós pegamos os senhores de mais idade. Então, é um público bem misturado, né? Então você acaba tendo que achar um meio termo de como dar aquele conteúdo, né? Mas basicamente a EBD, nós fazemos teologia na EBD, né? A diferença básica só vai ser a profundidade dos assuntos. E outro aspecto que deve ser também colocado aqui como relevância da diferença é que muitas vezes no seminário, dependendo do seminário que você vai fazer, se não for um seminário confessional, se for um seminário mais livre, né, tipo alguma faculdade que não é ligada a nenhuma igreja, você vai fazer uma teologia mais liberal, né? É até um dos cuidados também, vamos até voltar para isso aí. Cuidado, galera. Você vai fazer uma teologia mais liberal. Enquanto na EBD, nós dizemos que o ensino é um ensino confessional. Por exemplo, se você faz parte de uma igreja presbiteriana reformada, você não vai ter o mesmo ensino que é dado na igreja pentecostal como a nossa igreja Batistel Betel. Porque é um ensino confessional. Se a igreja presbiteriana reformada não acredita na atualidade dos dons, a igreja pentecostal não vai ensinar exatamente, enquanto a igreja pentecostal vai estar ensinando. Vou só falar isso, que é muito importante, um cuidado que nós devemos ter ao estudar teologia ou ao consumir algum tipo de conteúdo. Existe um mal muito grande que chama-se teologia liberal. O que é a teologia liberal? É o esforço que o homem faz para entender Deus, racionalizando a ideia de Deus. Exemplo, você lê no livro lá de Êxodo a caminhada do povo na peregrinação no deserto. O teólogo liberal vai dizer que aquela passagem lá do Mar Vermelho, aquilo não foi um milagre, foi alguma coincidência onde as águas estavam baixas e foi possível o homem atravessar a pé, né? Ele sempre vai descredenciar o milagre contido no texto bíblico. Isso, por isso que eu falei da teologia humanista. A teologia liberal, ela é muito humanista no sentido de racionalidade. Não que o homem esteja no centro, mas ela vai tentar entender com a mente humana quem é Deus. E aí até assim, falar sobre Deus, você tem que entender, e que é teologia falar sobre Deus, né? Você tem que entender que você está falando de um ser completamente diferente de você.
legal. Deus, a gente tem dois termos que a gente usa muito na teologia. O primeiro deles é que Deus é transcendente. Né? Ele está completamente fora da ideia de... A visão de mundo, vamos assim dizer, que o homem tem. Ele transcende isso tudo. Por isso que o texto bíblico vai dizer que os meus pensamentos e os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. A gente não consegue alcançar o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que o nosso coração anseia, não alcança os planos do Senhor, as suas vontades, né? Então Deus, ele é transcendente. O homem, ele é apenas imanente de Deus. Deus, ele forma o homem e ele permite que o homem fique com resquícios da pessoa de Cristo. Da pessoa de Cristo, não, desculpa, da pessoa de Deus. Quando Deus sopra nas narinas do homem, né? E ele lhe dá o sopro de vida, ali ele está comunicando atributos. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em relação a quê? Aos atributos morais. Essa justiça que você tem dentro de você, esse amor que você tem dentro de você, são atributos que Deus forneceu ao homem na sua constituição humana. Graças a Deus. Isso é muito legal. Mas, sabe, eu queria fazer uma outra pergunta que me surgiu uma dúvida. Porque a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um curso de teologia aqui também. Só que, pelo que eu vejo, não é uma coisa tão, assim, que todos os membros vão. Porque eu acho que tem uma certa negligência por parte dos membros. O que você acha sobre isso? Deles participarem desse ensino? Existem duas circunstâncias em relação à resistência que as pessoas têm em relação à teologia. Nós estamos vencendo o primeiro degrau, que é o quê? Existia em uma geração passada uma ideia de que a teologia ela abafa a fé, né? Porque pega aquele texto lá de 2 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, versículo 6, onde vai dizer que a letra mata, né? E o espírito vivifica. Então as pessoas entendiam que essa letra era a letra do conhecimento. Enquanto Paulo está falando da letra da lei mosaica, né? Que a letra, de fato, ela acusa e apenas mostra o homem o quão condenado ele é. A letra mata, de fato. Então, existia uma geração por aí que dizia, não vou estudar teologia não, porque a minha fé ela vai ser fragilizada, eu vou deixar de ter fé, eu vou deixar de acreditar nos mistérios, porque não existe mistério. O que tinha para ser revelado já foi revelado, né? Então, a resistência em relação a estudar teologia, um deles é essa. Porque as pessoas ainda temem de que a sua fé fique abalada. Existem até pessoas que defendem assim, não, rapaz, você aceitou a Jesus agora, não vai estudar teologia agora não. Pelo contrário, você que está aceitando a Jesus agora, procure um curso bíblico, seja aluno da escola bíblica dominical, procure um curso de teologia confiável, que você só vai fortalecer ainda mais a sua fé. E o outro obstáculo que nós temos, além dessa resistência, é que a nossa sociedade mesmo, ela é uma sociedade avessa ao estudo, né? Se nós pegarmos a sociedade macro, e você vê em qual momento as pessoas deixam de estudar, a maioria das pessoas terminam o terceiro ano do ensino médio, e muitos deles não procuram a faculdade, se fazem faculdade não procuram pós-graduação, não passam a vida toda se aperfeiçoando na sua formação intelectual. E quando a gente vem para uma sociedade menor que é a igreja, o reflexo é o mesmo. As pessoas elas gostam desse ambiente aqui. É um ambiente muito bom, me relaciono com você, eu conheço pessoas, eu trago meus filhos para cá, meus filhos eles estão crescendo num ambiente muito bom, mas eles têm preguiça de ler, têm preguiça de se aprofundar. E por incrível que pareça, quando a gente pega a população brasileira, o núcleo de pessoas que mais lê são os cristãos ainda. Porque eles leem a Bíblia. Pelo menos a Bíblia eles leem. Enquanto você pega uma pessoa, e aí a gente tem que entender, né? Você pega uma pessoa que passa o dia todo trabalhando, sai de casa às 5 da manhã, volta às 8 da noite, muitas vezes a pessoa não tem aquela rotina de chegar cansado e abrir um livro para ler. Então é tipo uma falha mais no contexto social, né? É de entendimento. Não é entendimento, acabou sendo agregado nas pessoas essa negligência ao estudo, em todas as esferas, inclusive na teologia. Mas é importante, né, que a nossa igreja sempre... A nossa igreja, nós temos acabamos de fazer 26 anos, né, de aniversário, de fundação, né? E eu digo para você, Lorena, que nós estamos vivendo um novo momento, né? Eu conheço muitas pessoas aqui da igreja que têm um conhecimento teológico muito bom,
né? Nós temos esse curso, o seminário, como você disse, para a nossa realidade é um curso muito bem frequentado, nós temos em torno de 50 pessoas participando, né? É um curso pago, queira ou não queira, você vai precisar fazer um investimento financeiro, não é caro, é apenas R$ 40, mas queira ou não queira, é um investimento financeiro. É um curso que, tipo assim, você tem que ter uma disciplina, porque você vai ter que estar aqui na igreja cerca de 2 anos e meio, toda segunda-feira. Então, requer disciplina, né? E assim, nós estamos vivendo um momento onde eu percebo as pessoas sedentas em conhecer, em entender os textos bíblicos, em conhecer a história da igreja, em conhecer as doutrinas fundamentais do cristianismo. Nós temos uma escola bíblica dominical também bem frequentada. Então, a nossa igreja é uma igreja que incentiva o cristão, o crente, a ser um estudante de teologia. Sim, a gente pode até ver, né, que, tipo assim, quando eu olho para a mocidade, eu vejo que muitos jovens, eles têm esse interesse em aprender. Graças a Deus que eles não nasceram com essa questão de ficar preso, tipo, não vou aprender, porque, sei lá, isso vai acabar matando a minha fé. Só que não tem nada a ver, né? Deus deu o conhecimento pra gente. Existe um falso entendimento de que, eu até acho que eu já falei, de que eu preciso apenas ter fé. Não, você pode estar ouvindo o seu pastor pregar, e você criticar no sentido de dizer assim, ó, me explique melhor. Aprender, né? Eu não entendi muito bem o que o senhor falou lá naquela parte da mensagem. Onde é que está embasado? Essa crítica no sentido de embasar o seu pensamento. Porque quando nós lemos o texto bíblico de Atos capítulo 19, se eu não me engano, me perdoem também se eu estiver equivocado, mas eu tenho quase certeza que é Atos 19. Quando Paulo ele chega lá na Grécia, no Aerópago, né? Ele se confronta lá com 2 grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos. E Paulo ele refuta a filosofia deles através do que se conhecia como Bíblia, que é o Antigo Testamento, na época de Paulo. Então ele fala sobre criação, ele fala sobre a constituição humana, sobre a ideia de ressurreição. Então não é errado você querer entender a partir das Sagradas Escrituras como funciona a sua fé. É muito vago você dizer assim, ó, apenas creia. Não. Nós fomos constituídos por Deus como seres pensantes. Nós somos diferentes, inclusive do restante da criação, pelo nosso intelecto. Enquanto o animal tem instinto, nós não, nós temos o intelecto, nós perguntamos, nós fazemos interrogações, e é natural do homem você querer saber, você querer aprender, você querer saber os motivos. Isso é fazer teologia. Tem um Salmo 19 que vai dizer que o firmamento proclama as obras do Senhor, né? Então, quando o homem para aqui diante do mar e diz, rapaz, quem foi que fez esse mar tão grande? Quem é que sustenta toda essa natureza aqui de forma tão equilibrada, tudo funcionando de forma tão harmônica? Você está fazendo teologia. Porque você está se perguntando quem é esse ser. Então, nem tudo é simplesmente não tenha fé e acabou, não. Você pode racionalizar de forma prudente essa fé. É só, tipo assim, quando a gente estuda teologia, eu queria saber se, na verdade, eu já sei a resposta, mas eu queria meio que divulgar isso, porque muitas vezes a gente se coloca dentro de uma bolha denominacional. Isso. E, tipo assim, é uma paixão que se torna um problema, né? Quando a gente fica focado só, tipo, na doutrina da Igreja Batista Betel. Então, tipo assim, quando a gente vai estudar teologia, a gente precisa, né, tipo, sair dessa bolha e saber que, poxa, tem outras doutrinas, sabe? Assim, existem verdades da teologia que elas devem ser inegociáveis. Tipo, a morte vicária de Cristo é inegociável. A volta de Cristo é inegociável. A Trindade é inegociável. Você não tem como abrir concessões para esse tipo de ideia, para esse tipo de doutrina, porque se você abrir concessões, você vai estar caindo na heresia. Mas existem outros ramos da teologia, como, por exemplo, eu frisei aqui a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é o ramo da teologia que é a escatologia, que ela tem uma série de possibilidades de acontecer.
Tipo, eu posso dizer que eu sou, o meu entendimento escatológico, eu sou pré-tribulacionista, enquanto o outro é pós-tribulacionista. Um pode dizer que é pré-milenista, o outro vai dizer que é pós-milenista ou amilenista. E por aí vai. Então, existem outros tipos de ideia, como essa que eu estou falando da escatologia, que eu preciso ter amor. O que é o amor? É saber que existem pessoas que pensam um pouco diferente de mim, mas que elas comungam da mesma fé que eu. Outro exemplo mais prático, nós até falamos no decorrer do vídeo. Existem igrejas que defendem que os dons cessaram, que não existe mais a atualidade dos dons, e principalmente os dons verbais, seja ele de variedade de línguas ou de profecia. E existem igrejas como a nossa, pentecostal, que vai acreditar nisso, na atualidade dos dons, que vai incentivar você a buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é essencial ao cristianismo? Não. Eu sou irmão e devo andar de mão dada com meu irmão da presbiteriana, que pensa diferente de mim. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque Cristo não nos chamou para andarmos sozinhos. Pelo contrário, ele nos chamou para fazer pontes, né? Então, o bom teólogo é aquele que sabe ouvir o contraditório. Ouvir o contraditório e permanecer irmão. Porque nós estamos num contexto assim, de muita polarização, né? Quando a gente olha para a política, é muita polarização e as pessoas se posicionam. Dentro da teologia, se o contexto não for nesses que eu digo que são inegociáveis, o que nós precisamos ter é amor. Era isso que eu queria chegar. Só para terminar o vídeo, né, eu queria que o senhor fizesse mais uma... Só corrigindo o senhor, pode me calma chamar aí. de irmã. Tô brincando, Corta, tô brincando. corta. Não, podia até ter falado, podia até ter continuado. Podia até ter continuado, só para descontrair. Descontraiu, pronto, bota o efeito cinza, né, e sei lá, não sei. Pois é, vai lá, editor, arrase. Só para finalizar o vídeo, irmão Ícaro, eu só queria que você apresentasse o curso de teologia mais uma vez. Irmãos, eu sirvo aqui na igreja diretamente na parte de ensino da igreja, tanto na Escola Bíblica Dominical como no curso de teologia. Na Escola Bíblica Dominical, eu estou junto com o irmão Neto e a irmã Sônia na liderança. Como já foi dito, nós estamos aqui todos os domingos às 8 da manhã e às 17 horas. E dia de segunda-feira nós temos o seminário teológico aqui na igreja também, que nós somos uma extensão do seminário das Assembleias de Deus, né? Nós usamos o material deles lá. Estamos aqui toda segunda-feira contribuindo com o crescimento de conhecimento desses irmãos, sejam eles novos convertidos, sejam eles com maior tempo de caminhada já na fé. E nós estamos aqui para contribuir. Você é muito bem-vindo, eu lhe encorajo a participar. Eu digo a você que será um divisor de águas na sua vida quando você se propõe a, de fato, estudar verdadeiramente a palavra de Deus. Se torna um divisor de águas. Foi assim na minha vida e é assim na vida de muitas pessoas que eu escuto testemunho. Porque é a palavra de Deus que nos lava, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos renova. Então, a partir do momento que você vem para uma sala de aula ouvir somente a palavra de Deus, a sua vida é transformada. Uou. É isso, pessoal. Vocês estão convidados para o curso de teologia. Mas, enfim, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal e também deixar o like. E participem para todos vocês, que Jesus esteja acompanhando cada um de vocês. E é isso. Tchau! Deus abençoe.